Bom dia, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira. Não sei se vai aparecer aqui no áudio, mas agora eu vou colocar uma musiquinha de fundo. Eu vou até baixar um pouquinho pro YouTube não falar que eu tô usando aqui música e tirar os meus direitos autorais. Espero que isso não aconteça, porque depois de eu ter gravado todos os devocionais, ele vai me meter uma dessa. Mas em nome de Jesus não vai. Vamos lá então pro nosso devocional de hoje. Se você assistiu o devocional de sábado, você viu que nesse mês de fevereiro nós estamos com desafios, seja você cristão ou não. Se você não é cristão, acredito que o desafio da disciplina se encaixe perfeitamente para você também, que é o quê? Buscar disciplina em algo que você precisa muito. Sabe algo que você anda postergando e você precisa para mudar na tua vida? Tira um tempo, uma hora sem celular, sem telas, se possível. Se o seu caso for usar essa uma hora para estudar e você precisa do seu notebook, do seu tablet ou até mesmo do seu celular, tá ok. Mas sabe, deixa num modo, tira as notificações de tudo para você focar só ali no teu estudo. Ou, se você tem um livro, tá estudando com um livro, pega o teu livro, vai estudar com base nos livros. Começa a comprar livro para você estudar dentro da sua área. Você vai ver que é até melhor do que coisa na internet, tá? Vamos desapegar um pouco, porque a intenção da disciplina é isso. Fazer aquilo que nós precisamos fazer e sem a dependência do celular, sem tanta dopamina. O vício em dopamina, ele tá tão presente na nossa vida que a gente nem nota. Então, principalmente nós cristãos, nós temos o costume feio de julgar aqueles que bebem até cair, mas você não olha para o teu vício no teu celular, na sua televisão. O negócio não é que você não pode assistir, você pode assistir, mas você tem que tomar cuidado para isso não se tornar um vício. Tudo que você vai fazer, você precisa levar o bendito celular. Você não precisa do seu celular para fazer tudo, tá? Eu lembro de uma vez de um conselho que eu tive de um pastor, e eu dei tanta desculpa para ele quando ele me disse para largar um pouco o celular. Eu dei tanta desculpa, gente, que eu me senti até mal depois. Eu fiquei, eu dei muita desculpa. Que ele me aconselhou a deixar o celular um pouco de lado, devido a algumas questões emocionais que eu tava passando, que ele disse, você vai ver, fica sem seu celular, vai trabalhar sem celular, faz suas coisas sem seu celular. Aí eu lembro que eu dei uma desculpinha de, às vezes eu preciso ficar olhando o celular pra eu ver onde eu vou descer no ônibus. Aí ele, pede pra alguém, pede ajuda, fala com as pessoas, até melhora, você vai aprender a conversar. Foi assim, algo muito impactante. Não fiz isso, não segui o conselho dele na época, mas observando bem, né, tudo que acontece na nossa vida, principalmente eu tenho propriedade para te falar em relação a digital, porque eu trabalho com isso todo dia, eu trabalho com tela todo dia, de noite. Isso faz mal, sim. Quando os médicos falam, não coloque teu filho nas telas antes dos 2 ou são 3 anos, é verdade, vai prejudicar sim teus filhos, mas eu também entendo que às vezes você precisa de um momentinho seu. Coloca um desenho mais leve pro teu filho. Mas enfim, o objetivo aqui é a gente sair um pouco dessa rotina, desse vício que tá presente no meio de todo mundo, tá? Então, usa esse desafio da disciplina para você ser disciplinado na área que você precisa, seja na tua saúde, nos seus estudos, na tua intimidade com Deus, na tua casa, com sua família, enfim, com você mesma. Às vezes você não tem costume de se cuidar, de fazer as unhas, não pinto a unha, não faço maquiagem, mas vai fazer uma esfoliação nessa pele, lavar o seu cabelo, não sei, faz qualquer coisa que você se sinta bem, sabe? O autocuidado também é uma das formas de agradar a Deus, tá bom? Deus não criou o filho dele para andar desleixado, fedido, capengo aí não, tá? Então bora se aprimorar aí, ser mais disciplinado na tua rotina. E o outro desafio já é mais para quem aí é cristão, né? Porque ele é bem óbvio, que é ficar de jejum o mês inteiro, ou você pode fazer, na realidade eu recomendo que você escolha uma coisa para fazer um mês inteiro, tá? Que é até mais leve. Mas se você já for uma pessoa que tem costume de jejuar na questão de alimentos e líquidos, tire também um dia para você jejuar no mês, nesse mês. Ou se consegue toda semana, tira um dia da semana para você jejuar, mas jejua com intenção. Aquele momento ali entre você e Deus, para Deus quebrantar você, mudar você naquilo que você precisa. Ah, Jesus, eu preciso que algo no meu trabalho se resolva. Então, ora para Deus resolver você, que às vezes o problema do seu trabalho é você mesmo. Às vezes o problema aí no teu casamento é você mesmo. Então,
você precisa entender que você também é um problema, tá? Você é uma bênção assim, na vida das pessoas, mas às vezes você também pode se tornar um problema. E quando você não é humilde para se humilhar aos pés de Deus, para Ele quebrantar você, você vai entrar numa briga boa, numa guerra muito boa que eu não gostaria de estar no seu lugar, porque eu já estive. Hoje, Deus tem me ensinado, eu tenho aprendido muito. Eu nunca aprendi com Deus quanto eu aprendi nos últimos 3 anos da minha vida. Os últimos 3 anos da minha vida, por mais que eu seja nova, Jesus me ensinou muitas coisas mesmo, e eu prefiro voltar a obedecer mais a Deus em coisas que Ele me pede, e a ter mais intimidade com Deus, porque isso me ajuda emocionalmente falando. Eu jamais quero voltar no estado que onde eu estive de ansiedade, por exemplo. Não quero. Não quero, não quero, não quero. Então, todos os dias, esse mês mesmo, eu tenho feito algo que eu parei de fazer, mas é muito bom. Recomendo você fazer também, antes da gente entrar pro devocional. Eu quero falar isso com você. Que é o seguinte, mentalizar. Colocar palavras de afirmações também sobre você mesmo, sobre a sua casa. É você literalmente acordar, fecha os teus olhos. Hoje a tua vida é de uma forma, mas você vive falando que gostaria que a tua vida fosse de outra forma e ela nunca acontece. Só que você faz alguma coisa para você alcançar essa vida que você tanto quer. Eu vejo que um hábito muito comum na vida de pessoas que já são ali ricas, falando de dinheiro, tá? E também de como ser humano, que tem prosperidade emocional, que tem prosperidade como pessoa. Pessoas assim, se elas querem comprar alguma coisa, se elas querem se tornar alguém melhor, elas já se veem naquele estágio, mesmo que elas não estejam agora. Então, na mente delas, elas veem ela na casa que elas querem, elas veem, eu já me vejo sem ansiedade, sem depressão, sabe? A pessoa, ela se vê no estado que ela quer estar e ela faz afirmações todos os dias em voz alta sobre ela. Por exemplo, eu tenho afirmado todos os dias que eu sou uma excelente profissional, porque eu sou, na minha área, eu sou muito boa. Eu posso ser ainda mais, mas eu sou muito boa. Quando eu vejo outros profissionais ali em grupos de cursos que eu estou, eu vejo o quanto eu sou boa, de verdade. Isso aqui não é vanglória não, tá? Eu tô falando uma verdade. Eu sou muito boa porque as pessoas elas me procuram no meu privado para ajudar elas. Óbvio que eu não vou ficar ajudando ninguém de graça em relação a trabalho, porque é o meu tempo, eu preciso cobrar por isso. Mas quando eu ajudo alguém de forma gratuita dentro dos grupos em que eu estou, eu vejo quanto essa pessoa, tipo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Obrigada, Ana. Você salvou minha vida hoje. E eu vejo quão eu sou boa, quão eu sou inteligente. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de estudar. Eu queria sempre ser a melhor da turma e eu sempre fui aluna de destaque na escola. E isso, com o tempo, se perdeu-se um pouquinho de mim, confesso. Mas agora eu tenho voltado a estudar mais, voltado a ser aluna de destaque, nem que seja só entre eu e Deus, mas eu vou me destacar para a honra e glória de Deus. Todos os cursos em que eu fizer, eu vou aplicar e eu quero ser sempre aquela aluna que quando esse professor for falar, ele me leve como exemplo. Eu quero muito isso. Não para minha glória, para a glória de Deus, para o meu crescimento, para o crescimento da minha empresa. Então, assim, quando você jejua, é para Deus te quebrantar, não é gostoso. Não é gostoso, eu falo, quando Deus vai mexer em áreas que para você dói, não é gostoso não. Mas com o tempo você vai vendo que jejuar, você fica até com vontade de jejuar todo dia. Eu mesmo, tem uns dias aí que eu não fiz mais jejum, só que eu tô numa vontade tão... Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter vontade de jejuar. De simplesmente acordar e falar, nossa, hoje eu queria jejuar e passar o dia inteiro com Deus. Queria nem trabalhar, de verdade. Então, assim, quando você passar a ter esse hábito, você vai ver o quão gostoso é ter a companhia de Deus e como isso basta para nossa vida, tá? Então, faça os desafios que eu tenho certeza que vai ser excelente para você. Mas vamos lá, então, para o nosso devocional de hoje, que eu já falei demais. Hoje o nosso devocional tem o tema de a essência da adoração. Eu gosto muito desse capítulo do livro, porque hoje, se você é um crente antigo, que tá vendo esse vídeo aqui, por que eu falo antigo? Porque pessoas que eu posso até me incluir aí, nós que fomos criados em igrejas, né, principalmente mais rígidas,
Tem algumas coisas, por exemplo, que às vezes eu falo que, por exemplo, na minha infância eu me lembro muito bem que a minha irmã ela não podia usar calça. E quando eu falo isso, as pessoas falam, nossa, mas na sua igreja era assim? Eu falo, era, gente. Eu me lembro de um período na minha infância que eu peguei, sim, ainda aquela igreja rígida falando de uso e costume, tá, gente? Não tô falando aqui de que Deus gosta de tudo, não. Tô falando de rigidez em coisas que não há necessidade. Por exemplo, como isso aqui, ó. Minha orelha nem é furada. Já furei, mas não cicatrizou, então eu desisti. Mas eu gosto muito de brinco, eu acho lindo. Já já eu vou tirar, porque começa a doer, eu sou irritada com essas coisas. Porque esse brinco aqui ele não é bom, mas ele me deixa bonitinha e nesse vídeo aqui pelo menos eu vou estar de brinco. Mas isso aqui, gente, sinceramente, pra mim não causa pecado nenhum. O Espírito Santo ele não me incomoda. Se você se incomoda, tá tudo bem você não usar. Mas meu coração, minha mente, meu espírito e minha alma tá limpo, tá livre. Só que isso aqui, naquela época, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder aparecer com um negócio desse dentro da igreja. Então assim, você que foi criado numa igreja assim, com os usos e costumes assim, existe até hoje, inclusive, mas geralmente tem mais pro interior isso. Eu percebo que é mais pro interior ou pessoas mais velhas, né? Hoje você vai entender o que é adoração. Se você nunca, na tua vida inteira, você nunca entendeu o que é adoração, hoje você vai entender. Então eu começo ali com o primeiro tópico, que é adoração não é só música ou culto. Só aqui a gente já podia finalizar esse devocional. Tem muito crente que acha que adorar a Deus é ir para a igreja e na hora que o pastor tá pregando fazer assim, aleluia! Gente, isso é adorar a Deus, sim, desde que seja de coração, mas adorar a Deus não é só durante as 2 horas que você tá ali na igreja, não. Tem muita gente que quando tá indo para a igreja, dentro do carro, com a esposa, com os filhos, é super rígido com os filhos, com a esposa, ou a esposa é rígida com o marido e com os filhos, manda o marido calar a boca, o marido briga com as crianças de uma forma que não deveria, e aí, lá no culto, ele vai erguer as mãos para adorar a Deus. Sabe, quem sou eu para julgar a adoração de ninguém? Eu não sou juiz, o único juiz é Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que a adoração é tudo que volta à igreja, até porque antes da igreja o que Deus criou primeiro foi a família. O que Deus criou primeiro foi o homem, não foi a igreja. A igreja ela é importante, tá? Não tô dizendo que você não tem que ir. Não, a igreja ela é importantíssima. É necessário estar em comunhão com os irmãos. Mas só o fato de você achar que você só adora a Deus quando você canta ou quando você tá lá no culto, você já tá errado. Já tá tudo errado, tá? Então, é a hora de começar a mudar um pouquinho essa chavinha na tua cabeça. A adoração, ela é tudo que você faz com consciência para Deus. O que é isso, Ana? Sabe o exemplo que eu te dei de irmãozinho, porque isso acontece sim, às vezes a gente pode não saber quem, mas que tem de monte tem. Do irmãozinho que no carro manda a mulher calar a boca e lá na igreja fala aleluia. Você não acha que dentro do carro você já deveria tá falando pra tua esposa, se ela falou alguma asneira, fala assim, esposa, ó, Deus fala pro marido ensinar a mulher. Você quer me ouvir? Tá disposta a me ouvir? Vamos lá, não fala assim, minha linda, minha querida. Ou se não quer chamar de querida, chama pelo nome. Ou Clotilde, não fala assim, Clotilde. Sabe? Não manda calar a boca. Fala, olha, é melhor você não ficar falando isso não, porque falar isso desagrada a Deus. Sei lá, a esposa tá fofocando, não fofoca da vida dos outros não, você não sabe se isso aconteceu. Melhor ficar quietinho, tá bom? Não é bem melhor que mandar sua esposa calar a boca? Você não agradou muito mais a Deus exortando sua esposa com amor e cuidado e carinho do que mandando ela calar a boca? Entende que só nesse ato simples do seu dia você já adorou a Deus? Então, assim, adorar a Deus com consciência é tudo o que você faz, desde quando você acorda até quando você vai dormir. O ato de adorar a Deus é adorar a Deus em todas as suas tarefas, atitudes, tudo no seu dia a dia. Deus, ele se importa mais com o seu coração do que com a sua forma de estar lá na igreja, com a sua roupa. Deus, ele fica assim muito feliz quando você veste a melhor roupa para ele, quando você busca estar ali nos cargos, né, mais altos, não que existe hierarquia para Deus, mas falando assim da igreja, às vezes um presbítero,
Mas um presbítero perante Deus não é maior do que alguém que serve na portaria da igreja. É tudo a mesma coisa. O que serve na portaria, às vezes, pode ser até maior do que o presbítero. Mas falando assim de cargos, de roupa, se às vezes você acha que você agrada a Deus só porque você tem um cargo, você tá mais do que enganado. Um cargo não significa nada. Não significa nada. Servir significa alguma coisa. Eu posso não ter cargo nenhum ali na igreja, mas se eu quiser servir a minha comunidade, ajudando financeiramente, ajudando em ações, vai ter uma caminhada, vou lá na caminhada, eu já estou servindo. Isso é servir. Eu posso não ter cargo nenhum, mas eu estou servindo. Tem muitos irmãos que se sentem, sim, às vezes tristes porque são pessoas que não têm cargos e, infelizmente, existem aquelas dentro da igreja porque tem cargo, joga na cara do outro, você não tem cargo. Meu irmão, você só tá encaminhando direto pro inferno. Para de ficar com essas coisas na cabeça, isso só te afasta do seu propósito. O propósito que Deus criou pra gente adorar a Deus com verdade, com coração, com humildade, principalmente. A gente pode andar trabalhando, cuidando da casa, servindo as pessoas e ainda assim adorar a Deus. Tem gente que não canta afinado, tem gente que não canta bem nitidamente. Eu que canto bem mesmo quando escuto uma pessoa que não canta bem, eu confesso pra você que às vezes eu falo, Jesus, mas às vezes essa pessoa tá cantando com tanto coração pra Deus, com alma, de verdade pra Deus, que tá louvando mais do que eu que tô julgando essa pessoa. Eu já tô errada. A gente tem sim o costume de às vezes olhar pra quem canta um pouquinho mal ou faz alguma coisa mal e julgar, de falar, nossa, o fulaninho, sei lá, já que gosta de cantar, por que não faz mal de música? Mas você não sabe se a pessoa tá adorando a Deus de verdade. Adora se você estivesse adorando no teu canto. Se a gente adorasse a Deus no nosso canto, olhar pra gente mesmo, a gente não tem olhar mais pra ninguém dentro da igreja, na rua, em casa. A gente só tem olhar pra uma pessoa e é a que importa, pra agradar, que é a Deus. Ponto final. Quando a gente separa a vida espiritual da vida pessoal, da vida do trabalho, nossa, isso na minha área de marketing é um porre, viu? Tem gente que fala, porque você é crente, eu fiz até um post no Instagram, porque você é crente, você não pode falar de marketing, você não pode falar de marketing porque você tá vendendo o nome de Deus. Gente, eu não tô vendendo nada no nome de Deus, não. Minha marca foi feita para Jesus, sim. O vermelho significa o sangue de Jesus, sim, tá bom? Digital Life é para a palavra life em português tem o sentido de vida, que é o quê? Que eu dou vida aos negócios das pessoas, ao sonho das pessoas, porque Jesus me ajuda a dar vida a esses sonhos da mesma forma que um dia ele deu a vida por nós. Sabe, o trabalho de marketing é um trabalho, sim, que exige muito sacrifício, exige muita disciplina. Às vezes as pessoas olham, mas você só mexe no computador. Sim, eu só mexo no computador e é cansativo demais. Tem dias que eu fico com dor de cabeça de tanto que eu olhei pra tela, que eu não aguento mais olhar pra tela, mas eu ainda preciso continuar ali porque é o meu trabalho. Então, assim, eu não separo Deus de nenhuma área, porque ali no meu trabalho já é cansativo, já é chato algumas vezes, porque não é porque eu gosto, porque eu amo que não seja chato algumas tarefas. Mas são nesses dias que tá mais pesado, que tá mais difícil, que eu vou e falo, Jesus, hoje eu só vou conseguir finalizar meu dia se você me sustentar, porque senão eu vou desligar tudo aqui e eu vou ir treinar, vou ir lavar a minha louça, porque tem dia que é difícil. Não é porque a gente tem empresa que a gente tem tudo, não. Ninguém começa grande, tá? E isso também é adorar a Deus. Trazer Jesus ali pro meio dos meus negócios, eu tô tendo algum problema, e eu peço para ele me ajudar a ficar mais calma para resolver os problemas de cabeça fria e não de cabeça quente, já é uma forma de adorar a Deus. Já é uma forma de mostrar que eu confio no meu Deus. E já é uma forma do que? De eu cumprir meu propósito de vida. Porque se eu fico preocupada demais com coisas de outras áreas da minha vida sem ser espiritual e eu não envolvo Cristo a isso, e eu fico focada naquilo, eu perco totalmente o foco do meu propósito de vida, que é vir aqui gravar os meus devocionais, colocar no YouTube, que é fazer um trabalho muito bem feito para os meus clientes e que é ajudar quem me procurar ali no máximo que eu puder, no meu limite que eu puder gratuitamente. Passou do limite, eu tenho que cobrar, Deus sabe, porque é o meu trabalho. Ninguém nessa face da terra trabalha de graça, tá? O pastor tem seu salário, os cantores têm sim o seu salário. Não vou entrar aqui nesse assunto porque não é a intenção do vídeo, mas falando de
de trabalho. Todo mundo tem para receber, né? Então cada um sabe o seu limite e Jesus libera a quantia que quer para cada um também, permite aquilo que quer, tá? Vai do seu esforço, do seu suor também, é válido lembrar isso, mas adore a Deus em tudo, tá bom? Em tudo mesmo. No meu trabalho, inclusive, esse ano eu vou adorar a Deus bem mais do que eu adorei ano passado. Se eu ver que alguma coisa saiu do meu controle, se eu ficar nervosa com alguma coisa, automaticamente eu tô começando a ter esse hábito de literalmente, automaticamente, uma pessoa me procurou no WhatsApp e quer contratar os meus serviços. E os meus serviços, assim, são caros, sim, tá? Aos olhos de quem não tem noção. Porque meus serviços são para outras empresas, ou seja, não é para uma pessoa que realmente não tem dinheiro, é para uma empresa que pode investir em marketing. Então, se às vezes uma pessoa me procura e pergunta se eu posso oferecer meu trabalho por R$ 100 e eu não posso, isso me estressa, porque é uma desvalorização enorme. Mas eu tenho a responsabilidade de passar para essa pessoa como é o meu trabalho, de mostrar para ela o valor do meu trabalho e qual é o preço por eu entregar todo esse valor, sabe? Então eu sou uma pessoa extremamente estressada. Pra quem não acredita, eu falo que eu sou estressada. Essas coisas, é boba, mas me estressa. Se você trabalhasse na minha área, se você fosse uma profissional como eu, você entenderia o que eu estou falando. Quem trabalha na minha área entende o que eu estou falando. Mas assim, essas coisas, quando às vezes me estressa muito, porque acontece muito, infelizmente, ainda, e isso é um dos pontos que eu preciso ajustar para não acontecer na minha empresa, na minha comunicação, enfim, automaticamente eu estou aprendendo me estressei, é realmente uma coisa que me deixou nervosa. Para você é bobo, mas para mim não é. Eu vou dobrar o meu joelho e eu vou falar para Deus. Fala, Jesus, esse fulano aqui me irritou. Se eu pudesse pedir uma coisa pro Senhor, eu pediria pro Senhor eliminar essa pessoa da face da terra hoje. O negócio você tá sendo antiprofissional falando isso. Não tô não, tô sendo ser humano, tá? Aqui é devocional, aqui não tô vendendo nada não, porque mais uma vez eu não uso o nome de Deus para vender nada. Tô sendo sincera com você. Então eu dobro meu joelho, ou às vezes alguma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, mas me estressou, me irritou, é alguma coisa que aconteceu e me deixou decepcionada. Eu tô dobrando meu joelho, falando, Jesus, aconteceu isso, fulano fez isso comigo, e eu não vou revidar porque Jesus, você tá me ensinando a não revidar, então eu vou ficar um pouquinho mais quieta, mas o Senhor tome suas providências aí por mim, porque se eu fizer alguma coisa eu vou fazer besteira. Então eu tô aprendendo a fazer isso. Isso também é adorar a Deus. Entregar pra Deus aquilo que eu não posso fazer, ou se eu for fazer, eu sei que vai dar, desculpa a palavra, mas vai dar merda. Sabe? Entender onde estão os seus limites te ajuda a cumprir o seu propósito de vida e a ter Deus no centro de tudo, de literalmente tudo e qualquer área da tua vida. A adoração, ela precisa estar conectada com a sua rotina, tá? Não, como eu falei, não é só sobre cantar ou ir para a igreja. É antes de ir para a igreja, você já estar tão conectado com Deus. Quando você entrar ali na igreja, tudo o que está sendo falado, cantado ali, você entende, faz sentido para você. Às vezes tem palavras que nem era especificamente só para você, mas você tá tão intenso, a tua intimidade com Deus, ela tá tão verdadeira, tá tão íntima, que você fala, Jesus, eu te perguntei hoje, já veio a resposta? Uau! É assim que acontece. O propósito nosso de vida, ele tá muito alinhado a tudo isso, e uma das coisas que faz nos ajudar a ver se o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, pensando, agindo, enfim, tudo o propósito nosso de vida só começa quando Deus ele é honrado em tudo. Então eu finalizo hoje para você ficar com esse pensamento. Vamos ver aqui qual é a sua reflexão para o dia hoje. Então pensa aí se na tua rotina, se tudo que você está fazendo, Deus está sendo honrado? Com a tua família, com os teus filhos, com o seu marido, com as suas tias, com os seus avós, você está honrando essas pessoas? Você está honrando elas para a glória de Deus? Às vezes não é legal honrar alguém, mesmo que a gente ame, porque às vezes tem gente que irrita tanta gente, tem gente que irrita muita gente, mesmo que seja parente, às vezes, sei lá, um sobrinho, um tio, mas ainda assim você precisa honrar essas pessoas, sabe?
Ainda mais se essas pessoas elas fazem parte do seu dia a dia. É claro que tem limites, né? Se essas pessoas não te fazem bem, realmente não te faz bem mesmo, se afaste, mas se são pessoas que em algum momento te irritou por alguma coisinha. Porque tem gente que alguma coisinha já é motivo de parar de se falar. Isso já aconteceu na minha família, não comigo. Mas, por exemplo, na questão de tios, essas coisas assim, eu já vi tio parar de falar com tio por coisa idiota. Que eu ficava assim, meu Jesus, misericórdia. Mas a partir do momento que você honra a Deus em tudo isso, até mesmo em coisas simples e bestas, que às vezes pode parecer, você já está adorando a Deus, você já está cumprindo seu propósito de vida. Então é mais simples do que parece, não precisa dificultar tudo. O tema para reflexão hoje é: a essência da adoração é a rendição. Ou seja, se render aos pés de Cristo, adorar a Cristo através da sua rotina. E a pergunta para você meditar hoje é: qual área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? Sabe aquela área que é assim, você quer resolver tudo por conta própria, ou você não quer fazer por mero orgulho? Às vezes, com o teu filho, você brigou com o teu filho, e por orgulho, eu que não vou falar com meu filho, ele que vem falar comigo, ou você filho, eu não vou falar com a minha mãe, ela que fique pra lá. Tem certeza? E se sua mãe morre amanhã? Eu sempre vou levar pro lado mais pesado aqui nos meus devocionais, essa sou eu, sinto muito. Mas pensa bem nisso. Você tá mesmo cumprindo teu propósito de vida? Tá honrando mesmo? Eu sei que tem hora que as mães são chatas. Minha mãe vai ver esse vídeo aqui e ela é chata, sim. Já foi muito chata, vixe. Mas eu sei que faz parte dela ser mãe. Um dia eu vou ser chata pra caramba também, se Deus quiser me dar filhos. Eu sei, toda mãe é chata aos olhos do filho em algum momento. Pode ser a mãe mais perfeitinha do mundo, vai ter um momento que ela vai ser vista como chata. Não tem jeito. Tem pra onde fugir. Então, assim, honra, sabe? Entrega as áreas, ainda mais aquelas que você não quer. Aquelas que você evita conversar. Sabe aquele assunto que quando alguém te pergunta, você muda de assunto, você não quer falar. Às vezes é uma área da tua vida que você precisa honrar mais a Deus e adorar mais a Deus. Então é exatamente aí que Deus quer trabalhar. Deus quer fazer disso a chance de você começar a viver o seu propósito de vida, tá bom? Aproveite bem esse tempo. E se você acordou mais um dia hoje, nessa segunda-feira, é porque Deus, Ele ainda vê você com bons olhos. Deus, Ele te ama e te deu uma nova oportunidade para você viver o seu propósito de vida, tá bom? Então eu finalizo aqui esse devocional, cumpra os desafios e entra para nossa comunidade lá no WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo, e você vai ver lá também como está sendo para mim cumprir os desafios, tá? Porque os desafios que eu coloquei lá são desafios que eu faço, que eu fiz o ano passado inteiro, todos os meses eu fiz um desafio diferente, e foi bom porque agora eu posso ajudar outras pessoas nisso, porque coisas pequenas, ações pequenas fazem diferença na nossa vida. Abraço para você e tua família, muita saúde e prosperidade, e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa entender mais sobre a adoração a Deus e você sabe que vai fazer sentido para a vida dela. Até amanhã!